Aí, agora você ajusta seu áudio, Lu. Zera seu áudio de uma das redes aí, por favor. Ó, eu vou tentar Eu vou zerar tentar então zerar então do Instagram, do porque o outro Instagram, aqui porque não o tá. outro aqui não tá zerando. Ok? São os ajustes técnicos aqui, a gente já está começando. Tá ok? O áudio está saindo bom para você, Lu? O Regi, ele O vai, Regi, mas ele ele não vai, fica mas ele não fica totalmente zerado. totalmente. Ele vai até um pontinho. Vai ficar no mínimo mesmo. Fique no mínimo mesmo, tá ok. Tá. Quer que eu abaixe um pouco o outro também para não ficar muito alto? Abaixa, abaixa. Vamos ver como é que Vamos ver fica. como é Eu que abaixo um fica. Eu pouco abaixo também um o outro. pouco também o outro. Sim. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Vamos lá. Para mim aqui tá ótimo. Para você, tá ouvindo bem? Tô. O pessoal está nos acompanhando aí, como é que tá o áudio? Ok. Olha. Então é isso. Primeiro, Lu, quero Luciana Chagas. Ela chama de Lu, parece assim muita intimidade, mas é verdade, né? Apresentar aqui, eu quero agradecer, né, você ter aceitado o convite de participar da nossa live aqui para falar um pouco desse grande problema que nós estamos enfrentando, né, que é a pandemia. E Luciana é psicanalista, doutora em psicologia clínica pela USP, professora da Universidade lá de Ilhéus. Então, Lu, nós queremos que você fale um pouco para nós dessa situação toda, dos problemas que a pandemia causou nas relações familiares, né? E para começar, eu queria te fazer uma pergunta difícil, né? Considerando toda essa situação, que a gente perdeu as relações dos amigos, as relações familiares, a ida num clube, a ida para uma pescaria em grupo, o jogo de futebol de fim de semana, tudo isso foi colocado, acabou, né? Sem contar que a gente não está indo para o trabalho, a gente não, aí tem todo aquele medo, né, da própria doença, o medo da falta de renda, o medo do futuro, a falta de dinheiro, a falta de coisa de casa. E para algumas famílias, isso tem afetado muito mais fortemente. A família, às vezes, numerosa, com uma casa com uma estrutura muito fraca, né, inferior, não tem tanta. E, assim, na vida normal, uns entravam, outros saíam, né? Trabalho, lazer, escola, as crianças não podem mais ir para a escola, aquela situação toda. Então, isso causou, de uma forma muito traumática, assim, um problema nas relações familiares. Problemas diversos, né? Então, como é que a gente pode encontrar um lado bom nisso, né? Para a gente evitar os atritos, evitar os problemas e encontrar um lado bom nessa situação toda. Uhum. Bom, boa noite para você, Reginaldo, para todo mundo que está aqui com a gente. Eu queria primeiramente te agradecer a oportunidade por a gente tá tendo essa conversa. Eu acho bem importante mesmo que as pessoas possam pensar nessas questões todas, né? Eu vou tentar trazer assim algumas reflexões para a gente ir conversando, que a gente possa mesmo pensar os efeitos que isso acarretaram na nossa vida, num primeiro momento na nossa vida familiar, porque é o núcleo que a gente vive, então nas relações familiares, né, como você coloca, mas também poder pensar um pouquinho como isso fica para fora das relações familiares, porque quando a gente pensa as relações familiares, são os nossos núcleos mais próximos, né? Mas a gente acaba também levando isso para outras relações. Quando você fala como é que a gente pode pensar nisso tudo e de repente tirar o lado bom, né? Assim, difícil pensar o lado bom, mas o que E aí, Regi, eu acho que é importante a gente pensar que sim, estão acontecendo muitas coisas que nos afetam,
nos afetam o tempo inteiro, né? Então, como você mesmo disse, assim, tem a questão da doença propriamente dita, a gente tem mecanismos de defesa, que é a única coisa que a gente tem certeza na vida é que um dia a nossa vida vai terminar, né? Mas a gente não entra em contato com isso, que é positivo, e às vezes entrar em contato com o adoecer, para algumas pessoas é mais difícil, para outras pessoas é mais tranquilo, né? Mas nesse momento a pandemia invade a nossa vida de um jeito que não tem como a gente não entrar em contato com a possibilidade de adoecer. E aí o ser humano, num primeiro momento, já entra em contato com essa questão da finitude, né? Que não é algo que a gente pensa no nosso dia a dia, e isso é muito angustiante para todo mundo. Tem a questão de ficar confinado, né? Que nesse momento começa a afrouxar um pouco, mas que a gente passou muito tempo confinado. Um confinamento que, para algumas famílias, em residências um pouco maiores, em outras, assim, residências muito pequenas, né? A gente vê em cidade grande, onde tem, inclusive, uma população mais carente, com residências, às vezes, de um cômodo. Então, as pessoas ficam confinadas num espaço muito pequeno. Isso é causador de estresse muito grande, né? Tem toda a questão da preocupação do que vai acontecer com a vida profissional de cada um. Então, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão preocupadas como vai ganhar a vida, como vai pagar as contas e tudo que está acontecendo. Tem outros fatores no sentido de que, para a gente, ser humano, de uma forma geral, é muito difícil lidar com as incertezas, né? E no primeiro momento tinham todas as incertezas da doença, que era algo novo que a gente não conhecia, não conhece ainda muito, né? Mas hoje, 4 meses depois, muito mais do que quando chegou isso aqui no Brasil. Mas tem todas as incertezas de quando a gente vai ter vacina, quando vai acabar o confinamento, como vai ser a nossa vida daqui para frente. Então começa também esse outro normal, que a gente tem que pensar assim, nesse momento o normal é tomar mais cuidado com a higienização das mãos, usar máscara, mas tudo isso é muito angustiante, né? É um fator estressante muito grande. E para a gente é muito difícil, a gente tem a tendência de sempre querer respostas, né? De como a gente vai fazer, ou o que está acontecendo e o que eu faço com isso. Então, para o ser humano, de uma forma geral, lidar com essas incertezas são fatores estressantes muito grandes. E aí, eu acho importante a gente pensar, e aí eu até propor assim um exercício para quem está assistindo a gente nesse momento ou num outro momento, que eu vejo também como quando você fala assim, o que a gente pode pensar de positivo disso? Eu vejo que apesar da gente estar presenciando, sim, a maioria das pessoas estão passando por dificuldades emocionais para lidar com tudo isso, estão mais estressadas, estão mais com menos paciência, com um grau de preocupação muito grande, de incertezas muito grandes. Mas assim, para a gente se aquietar um pouco e tentar perceber como é isso mesmo dentro de mim. Como é que eu estou vivendo essa situação? Nas sensações que eu tenho, as minhas sensações emocionais, as minhas sensações físicas, como é que eu me sinto? Eu me sinto mais nervosa, no sentido de que, até fisicamente, às vezes, meu coração bate mais rápido, meu coração bate mais devagar. Diante dessas incertezas todas e do medo, eu reajo de uma forma que eu me retraio mais, eu fico mais calada, eu fico mais no meu canto, eu fico querendo ainda evitar mais as relações, ou eu tenho uma forma de funcionar onde eu sou mais expansivo no sentido de que fica até um pouco mais agressivo. Então, eu não estou dando conta disso tudo que está acontecendo comigo e eu sou mais impulsivo. Porque uma coisa que é importante a gente pensar, e que eu acho que é uma oportunidade muito grande mesmo, eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo, e aí independe de viver em cidade grande, cidade pequena, muitas pessoas hoje têm a vida muito corrida, né? Em função de trabalho, em função de família, filhos, enfim. Tem pessoas que saem de casa de manhã e voltam para casa à noite, como você diz. As pessoas, às vezes, não se cruzavam mais em casa, né? Não almoça junto, não janta junto, às vezes um sai de manhã, volta só de noite. E aí é uma oportunidade
da gente estar juntos, e a gente percebe, sim, que muitas famílias estão tendo muitas dificuldades em estar juntos. As pessoas, a gente escuta relatos, inclusive, de pessoas que falam assim, eu não reconheço a minha família. Eu vivia com aquelas pessoas e eu não sei quem são aquelas pessoas, porque não se encontrava. E algumas pessoas estão tendo muitas dificuldades em lidar com essa situação. Por outro lado, a gente presencia também, testemunha também, algumas histórias muito interessantes de pessoas que estão dizendo assim, está sendo uma oportunidade para mim poder estar junto com a minha família de novo. Porque eu percebia que a gente nunca estava junto, que a gente não sabia um da vida do outro. A gente estava ali vivendo na mesma casa, mas ninguém sabe um da vida do outro. As crianças vão crescendo e a gente não sabe mais quem são essas crianças que não são mais crianças, às vezes que já são adolescentes. E que para algumas pessoas, então, está sendo uma oportunidade de resgatar alguma coisa que ficou perdida em algum momento. E aí eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer nesse momento é realmente parar. É um mergulho para dentro mesmo, um momento de introspecção, e a gente parar e pensar como era a minha vida antes da pandemia. Será que está tão diferente assim? Ou será que muitas coisas já aconteciam e eu só não percebia? E agora, diante dessa situação, a vida se apresenta de uma forma que não tem como eu olhar. Não tem como eu olhar para as dificuldades que eu já tinha com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais. E na correria do dia a dia, a gente ia deixando passar. E agora, a hora que está todo mundo junto, não tem muito como deixar passar, porque está ali na nossa frente o tempo todo, né? Porque a gente tem uma forma de funcionar que a gente vai repetindo padrões ao longo da nossa vida, né? Se a gente parar para refletir a respeito da nossa vida, a gente consegue identificar muitos padrões de comportamentos repetitivos. Então, por exemplo, alguém que agora está num momento mais depressivo, será que isso já não estava vindo numa crescente? E fui eu que não dei conta do que estava acontecendo comigo? Ou, por exemplo, uma família que começa a ter muita discórdia mesmo, casais que começam a brigar mais. Será que isso já não estava, de alguma forma, ali presente e agora só está mais intensificado? Porque as coisas se intensificam muito, né? A gente tem percebido que muitas questões que chegam na clínica, que chegam na instituição de saúde, e aí quando a gente vai investigar, não é novidade. Só está mais intensificado. E a hora que está intensificado, a gente percebe. Ô, Lu, eu tenho percebido isso. Aliás, todos os grandes problemas que a gente enfrentou, parece que não é simplesmente problemas novos. São os problemas que já existiam e que a gente não percebia, né? Então, eu estou acreditando muito nisso que você colocou. Na verdade, a crise só evidenciou. Inclusive, tem uma nossa seguidora aqui que perguntou, eu queria, na pergunta dela, ela falou assim, poderíamos considerar que a pandemia potencializou ainda mais os comportamentos agressivos do que a gente estava falando. E esse é um dos dados que a gente tem já, inclusive em conversas anteriores nossas, você já tinha me colocado isso, e eu li também um pouco sobre essa questão, já tem dados que mostram um aumento significativo da violência doméstica nesse período. Então, vou colocar uma situação difícil aqui para você. Como é que a gente pode encontrar o caminho da paz, da harmonia, nesse momento, para que nós não sejamos agressivos e também nós não soframos agressões. E em caso, vamos dizer, de acontecer, a gente receber uma agressão, que seja física ou verbal ou de qualquer natureza, como é que a gente sai disso? Como é que a gente cura essa dor? Como é que a gente consegue buscar uma solução para o problema? Uhum.
Eu acho, Regi, que assim, tenho estudado muito a questão da violência familiar, especialmente a violência de gênero, né? Tenho estudado muito a violência contra a mulher, violência doméstica, mas a violência contra a mulher, que estatisticamente a gente sabe que é a violência doméstica que acontece com maior frequência, se bem que assim, a violência doméstica com crianças também é muito alto o percentual, né? Mas eu acho interessante colocar aqui, diante, inclusive, da temática que você lançou na live, de relações familiares, para a gente pensar assim, violências familiares mesmo, assim, então entre casais, entre pais e filhos, entre pais e filhos mais jovens e pais e filhos mais velhos, né? Porque uma coisa que a gente percebeu muito agora na pandemia também são idosos que vivem com os filhos e nesse momento esses idosos eles estão sofrendo violência que vem dos próprios filhos ou às vezes dos netos. Então, assim, as pessoas que seriam para cuidar daquele idoso, muitas vezes cometem a violência com esse idoso, né? Então, eu acho que quando essa seguidora pergunta, será que a pandemia ela intensifica a agressividade? E aí eu acho importante a gente pensar que assim existe uma diferença entre agressividade e violência também. Porque se a gente for pensar bem a verdade, vamos fazer uma reflexão bem honesta, cada um consigo mesmo. A agressividade é uma coisa que, de alguma forma, ela está presente dentro de cada um de nós. Quando a gente escuta alguma coisa que a gente não gosta e a gente dá, por exemplo, uma resposta mal dada, que na verdade a gente não está necessariamente cometendo uma violência, mas a gente está sendo agressivo. E quando a gente pensa agressividade, de uma forma geral, a agressividade vamos pensar assim, é uma característica que a gente nem precisa pensar no lado negativo. Porque eu vou dar 2 exemplos assim, de agressividade que não tem relação com violência. No mundo do business, existem alguns administradores que são mais agressivos. O que significa isso? Você ser mais agressivo no business? Significa que você é mais arrojado, que você toma mais riscos para tomar suas decisões, você assume mais riscos e você paga para ver. Existem alguns administradores que são mais conservadores. E a gente usa essa expressão, inclusive, a empresa tal é mais agressiva. Ou, por exemplo, agora, recentemente, estava dirigindo e aí uma pessoa fala assim, nossa, você dirige de uma forma agressiva. Como é isso? Não está fazendo nada de errado, mas está de uma forma mais agressiva no sentido assim, você, por exemplo, estica a marcha para passar, então você puxa mais a energia do carro e de repente você anda mais rápido e devagar, rápido e devagar, rápido e devagar, diferente daquela pessoa que dirige numa constante, como se o carro fosse automático. Isso não significa agressividade pelo lado ruim. É uma característica, tá? Não significa também que quem não tem essa característica mais agressiva também não seja bom. Tanto faz, são só características diferentes. Mas a violência já é uma outra história. E aí, quando a gente pensa... Então, essa característica agressiva... Isso é alguma coisa que faz parte, de alguma forma, do ser humano e que é importante que a gente olhe para isso dentro da gente e que a gente assuma que existe isso dentro da gente e que a gente não acha que a gente é só bonzinho também. Porque muitas vezes a gente tem esse impulso agressivo, que não é violento, mas é agressivo. E a gente só consegue entrar em contato de verdade com a questão da agressividade, da violência, quando a gente consegue olhar para a gente também e ver como é que a gente está nessa relação. Então, quando a gente pensa assim, a pandemia intensificou a agressividade, não só a agressividade, como a própria violência, né? A gente tem dados estatísticos aí, é verdade, subiu assim de uma forma assustadora, tanto a violência física como o próprio feminicídio, né? Que é quando a mulher vem a óbito em função do gênero, né? Uma briga de marido e mulher que acaba vindo a óbito. Agora,
essa questão da violência também, seja ela entre companheiros, ou com crianças, ou com idosos, ela não acontece de uma hora para outra também. Então, uma coisa que eu tenho estudado muito na questão da violência doméstica contra a mulher, e que é um esforço nosso, porque assim, existem vários graus de violência também. Quando a gente pensa especificamente a violência contra a mulher, existem vários graus. A própria Lei Maria da Penha, ela fala de 5 tipos de violência. Que é a violência moral, a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial e a violência sexual. E aí, quando a gente vê esses graus de violência, que a gente chama graus mais elevados, a violência física, a violência sexual, quando já tem o envolvimento de uma violência no físico, no corpo físico, é difícil, é muito difícil uma mulher que chegue, por exemplo, num serviço de atendimento à mulher, com queixa de violência física, e ela já não sofria violência psicológica há muito tempo. E o que seria a violência psicológica? Ameaças, várias coisas no sentido de denegrir a imagem da mulher, de proibir que ela faça determinadas coisas, de violências verbais. Todos esses tipos de violência, de alguma forma, eles vão num crescente que podem chegar à violência física ou não. Mas, quando a gente está, e daí o confinamento traz isso muito mais intensamente, quando a gente está num grau de estresse muito grande e a gente está confinado, todo mundo no mesmo lugar, essa violência ela aumenta, né? Então, talvez algumas relações que eram mais de violência psicológica, de violência verbal, ela passa a ser uma violência física num momento como esse. Porque as pessoas passam do limite, né? E aí, quando você fala, e como a gente faz para perceber que isso está acontecendo, como a gente faz para sair disso, é uma situação bem delicada, mas eu sempre penso que, assim, uma relação é sempre uma relação, como o próprio nome diz, né? É muito difícil quando só uma das partes quer ver o que está acontecendo. Então, assim, o que seria o ideal? O ideal é que essas pessoas pudessem conversar sobre o que está acontecendo. Se for possível. A gente sabe que muitas vezes não é possível. Porque muitas vezes o agressor não quer entrar em contato com o que está acontecendo também. E aí, cada pessoa que está sofrendo a violência que tem que perceber para não deixar passar do limite, sabe? E procurar ajuda mesmo. Então, assim, tem vários serviços que atendem a violência, que atende a violência de uma forma geral. Então, o Disque 100, que é de direitos humanos, atende a violência de uma forma geral. Mas o Disque 180 é uma violência para violência contra a mulher, né? Já é uma coisa mais específica. E aí é importante que assim esses canais sejam acessados quando as pessoas acham que assim não dá mais. No momento que a violência não é o momento que a violência está acontecendo. Porque no momento que a violência está acontecendo e precisa de uma intervenção imediata, de alguma forma a gente tem que acessar a polícia mesmo, né? Inclusive, em muitos casos, nesse momento de pandemia, tiveram denúncias no 190, então, da Polícia Militar, e foi possível muitas prisões em flagrante. Mas, assim, o ideal é que não precise chegar nisso, né? O ideal é que as pessoas possam perceber, dentro das suas relações, que a coisa já está ficando muito intensa. E que ela possa procurar ajuda. E que a gente possa, de alguma forma, envolver esse agressor. E aí eu vou falar esse agressor, porque estatisticamente tem muito mais homens que agridem mulheres, né? Mas que essas duas partes possam entrar em contato com isso. Entendido. Ô Lu, bom, quero dizer que seu pai entrou na live aqui, ele está nos assistindo. Celso Merbach.
Então, quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí, a Ana Lúcia, o Clemente, a Gal, Silvio, Elias, Cleidmar, a Célio, Ana Ilka, Maria do Carmo, Celção, já falei, Silene, Áurea, Milena, Elias. É isso, acho que tem mais alguém aí. Não vou dar conta de citar todo mundo aqui, né? Mas a Elza, a Cleidmara fez um comentário aqui. Ah, Ela fala o seguinte, vou até colocar aqui o comentário dela. Acredito que a nossa vida não será mais a mesma. Seremos mais cuidadosos com nós mesmos e com os outros. A nossa rotina mudou literalmente. Temos que tirar disso a essência boa. Queria que você comentasse sobre isso, Lu. Obrigado, Cleidmara, pela sua colocação. acho importante isso que ela falou. De fato, eu acho uma oportunidade, inclusive uma oportunidade de que a vida não seja mais a mesma mesmo, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes a gente passa por momentos de crise onde a gente acredita que a vida não vai ser a mesma, e infelizmente em alguns momentos volta a ser. E é importante que não seja. E é engraçado, eu falando isso para você agora, me faz pensar de novo na questão da violência, né? Porque a violência, ela tem um ciclo, né? As próprias políticas públicas de saúde falam, políticas públicas para as mulheres falam desse ciclo, que é um momento de tensão, onde as coisas começam a tomar uma proporção mais ásperas, até que chega num momento de explosão, que é o momento da violência propriamente dita, e em seguida o terceiro momento, que recebe o nome de lua de mel, que é quando as pessoas enfim, se arrependem e pedem desculpas e prometem que nunca mais vai acontecer, e que fazem as pazes, e que fica um momento de lua de mel mesmo. O casal chega a ter um tempo de troca de carinho, de uma outra forma de lidar, né, de se relacionar, mas que às vezes dura muito pouco, já começa um momento de intenção de novo, e depois a violência, e fica nesse ciclo, né? E esse momento da lua de mel é esse momento, relaciona um pouco com esse momento que ela fala, a vida nunca mais vai ser a mesma. Mas às vezes volta. Então, acho que também é uma oportunidade para que a gente não deixe que volte mais a ser a mesma. Que a gente consiga, por mais sofrido que seja esse momento, e que eu acredito que, assim, para a maioria das pessoas está sendo muito difícil, e mesmo para as pessoas que não está sendo tão difícil assim, algumas pessoas estão conseguindo descobrir coisas boas frente a isso. Tá vendo isso como uma oportunidade, porque, como eu falei no começo, de repente está tendo a oportunidade de ficar em casa com os filhos e que já não ficava mais, não tinha mais contato. Então, está podendo perceber o quanto é importante estar junto e dizendo daqui para frente eu quero estar junto. Então, talvez para essas pessoas seja um pouco menos sofrido, mas eu acho que é um momento que, assim, de oportunidade de aprendizagem mesmo para todo mundo, né? Porque por mais que não esteja muito dolorido, é uma situação muito difícil. É uma situação muito difícil. A gente entra em contato com toda essa questão da saúde, né? Dessa incerteza, desse medo de adoecer, desse medo de não só de adoecer, mas de repente contaminar alguém, por exemplo, um pai idoso. Todas essas questões que eu acho que, assim, de fato, eu acho que muitas coisas vão ser diferentes, a vida vai ser diferente. Essa experiência que a gente está tendo, por exemplo, da necessidade do remoto, e que a gente está trabalhando remotamente, era uma coisa que aqui no Brasil era pouquíssimo valorizado, e a gente está vendo assim o quanto isso é positivo, o quanto isso dá certo. Substitui o presencial? Não, jamais. Presencial é uma coisa, remoto é outra. Mas pode agregar muito, e a gente está tendo a experiência de que pode agregar muito. E eu acho que essa experiência da gente poder se perceber um pouquinho mais. Eu acho que a gente estava vivendo um momento onde o mundo estava muito no automático, né, Regi?
Assim, não era todo mundo que parava para pensar na vida, para pensar, enfim, na sua história, para pensar nos seus sonhos, tudo muito acelerado, tudo muito no automático, sem reflexão nenhuma. A gente só via depois dizendo que ou deu certo ou não deu certo, mas não tinha muita reflexão, não tinha tempo de parar, não tinha essa troca que até essa troca do presencial, do contato físico, do abraço, do dar a mão, enfim, de estar com os amigos, que nem você falou, da pescaria. Agora que a gente está sem, que a gente está percebendo o valor que tem tudo isso. Porque quando estava muito no automático, a gente nem conseguia dar o devido valor. Era mais um café que eu tomei com fulano, mais um almoço, mais uma pescaria, mais um... falou oi, como fala toda vez. E assim, sem perceber mesmo o quanto é importante, né, esse contato, o quanto o ser humano ele tem essa coisa. E ainda eu ouvia hoje de manhã também alguém falando assim, e o brasileiro é caloroso, né? Então o brasileiro sente falta do dar as mãos, do dar abraço, enfim, o brasileiro se encontra e se beija. Mas quando as coisas vão muito no automático, a gente não consegue nem ver valor, a gente só vê na hora que a gente não pode, né? Verdade. Pois é, lamentável, né? Toda essa situação que a gente realmente é mais caloroso, assim, né? E infelizmente a gente não está podendo viver de fato a nossa essência. Queria agradecer o pessoal aí. Se alguém quiser fazer mais comentários ou perguntas, esteja à disposição. A gente ainda tem uns 20 minutos. Agradecer a Geolândia. Eu vi um comentário aqui, Regi. Eu vi um comentário que subiu aqui uma hora que eu não vou saber quem foi. Mas alguém falou assim, que quando acontece a violência já não dá mais para conversar, alguma coisa assim. Eu não sei se você reparou. E aí eu achei interessante, mas eu queria voltar um pouquinho nisso, porque assim... Não sei se a hora que acontece a violência já não dá mais para conversar. É claro que seria muito, muito melhor se essa conversa já pudesse estar acontecendo. Paulo, junto com esse comentário, eu queria que você respondesse aqui, só para colocar junto. O Márcio Jardim colocou assim, ó, além do papel dos serviços públicos, qual o papel da sociedade no combate à violência contra a mulher? Mas aí você mantém o foco lá na que você estava comentando também. Faz as duas perguntas de uma vez. Tá. Acho que uma conversa com a outra mesmo. Foi bom você colocar juntos, porque assim, quando eu falo que é uma relação, é importante que assim quem agride reconheça que está agredindo, do mesmo jeito que quem sofre a violência reconheça que está sofrendo violência. Quando está num estágio mais inicial, vamos dizer assim, que seja uma coisa mais de uma violência psicológica, e que vamos combinar que assim a violência psicológica não acontece só nos ambientes familiares, a violência psicológica não acontece só entre relações de homem e mulher, ou que seja homossexual entre relações afetivas. A violência psicológica acontece dentro das empresas. Quantas vezes a gente presencia, por exemplo, pela hierarquia, né? A pessoa que tem mais poder, muitas vezes ela comete violência psicológica com um funcionário, pela questão do poder. Então, assim, e aí fica, lógico, né? Normalmente, numa empresa, fica mais nessa questão da violência psicológica, violência moral, e raramente acontece alguma violência física, né? Mas nos ambientes familiares, e daí para a gente pensar assim, normalmente essas coisas acontecem onde a gente tem mais intimidade, né? Com as pessoas que a gente tem mais intimidade. É muito mais difícil a gente perceber a violência nesse sentido entre os estranhos do que entre as pessoas que têm, inclusive, um laço afetivo.
Porque ali onde a gente dá amor é onde a gente põe a nossa raiva para fora também, né? Dentro de casa. Se a gente não tem consciência do que a gente faz, aonde a gente dá amor é onde a gente põe a nossa raiva para fora, é onde a gente também se sente confortável para colocar a nossa raiva para fora. Que também, a qualquer momento, qualquer pessoa pode sentir raiva. A questão não é sentir raiva, a questão é o que a gente faz com isso, né? E aí, quando ela fala, quando acontece a violência, já não dá mais para conversar, eu acho que é preciso, que mesmo já acontecendo a violência, que seja violência física, que precisa conversar. É uma tentativa. E aí, é claro que quem vai tomar a iniciativa para conversar, normalmente, é quem está sofrendo a violência ou quem está assistindo a relação violenta. Então, assim, não é pouco comum a gente ver os filhos interferirem na relação dos pais quando acontece violência entre o casal. Os filhos não deixam mais. Isso não vai acontecer mais na minha frente. Mas se a gente puder sentar e conversar, é lógico que não é no momento em que a violência acontece, é num momento onde está na lua de mel. Porque vão acontecer esses momentos de paz, vou colocar paz entre aspas, mas vão acontecer esses momentos que surgem oportunidades. E aí é importante que a gente tente conversar, mesmo que a relação violenta já esteja estabelecida. Porque senão fica muito difícil a chance de como sair daí. Se a gente não conversa, ou a gente toma uma atitude, então, radical, sai de casa, ou coloca o outro para fora de casa, ou então a tentativa de resolver na conversa, com a esperança de que vai resolver. E aí, quando fala assim, na esperança que vai resolver, também não é só ficar na conversa, é que as partes cheguem à conclusão que é preciso entrar em contato com isso. Então, quem sofre a violência é preciso entrar em contato com isso, porque está nesse lugar de quem sofre violência. Porque, às vezes, quando a gente para pensar também, a gente não está nesse lugar de vítima só na nossa relação marido e mulher. Às vezes, a gente começa a perceber que a gente se coloca nessa posição de vítima em outras relações. Então, eu apanho do meu marido e no meu emprego sou eu que sou aquela que é sempre criticada, aquela que leva desvantagem em tudo, aquela que é violentada, entre aspas, no trabalho. Os meus filhos agridem a mim. E do outro lado, a mesma coisa. Uma pessoa que é agressiva, é lógico que ela pode ser agressiva dentro de casa e fora de casa, ela não demonstrar muita agressividade, sim, até porque a gente falava que dentro de casa é onde a gente se conhece, né? Não dá para a gente saber. Às vezes a gente se assusta com algum familiar que a gente não imaginava que acontecia alguma coisa e de repente a gente só percebe quando vai morar junto, por exemplo. Então, acho que é preciso conversar, sim. É preciso essa tentativa de conversar para que as pessoas possam entrar em contato. Tem que ter uma vontade dos dois lados. Ninguém vai fazer nada sozinho. E aí procurar ajuda. E aí, pensando na questão que ele traz de como a sociedade contribui, eu acho que assim, é fundamental, a gente tem que ir pensando nisso ao longo do tempo, no sentido de que não vai mudar de uma hora para outra, mas é uma mudança de cultura, né? Porque quando a gente faz piadinhas de mau gosto, quando a gente presencia uma cena e a gente finge que não está vendo, isso tudo contribui para a manutenção da violência. Então, assim, a gente vive, sim, numa sociedade machista, patriarcal, onde normalmente a mulher é colocada num lugar inferior, e a sociedade reforça isso, né? Então, assim, a gente vê alguns programas preventivos de conscientização no mundo inteiro, onde a gente dá muita importância para a questão da participação, inclusive, do homem
nisso. Aquele projeto internacional He for She, que é ele por ela, é justamente isso. É que o homem possa participar dessa mudança de cultura. É que o homem possa ver uma piada de muito mau gosto e não achar legal. Sim, é realmente uma mudança de cultura, né? Acho que a gente tem que parar de realmente, todos nós, até de brincar com essas situações, que é realmente uma situação muito, mas muito séria. Eu queria agradecer aqui também o Romilson Souza, o Rony, Mônica Novaes, Enilton, disse que está gostando da live, excelente tema, excelente tema. E a Jolante fez um comentário. Eu vou ler o comentário da Jolante, depois a gente continua. Ela disse assim: o humor dos adolescentes e crianças também mudaram exponencialmente e também é um fator de ansiedade, onde traz diversos problemas entre alimentação e rotina. Realmente, a volta ao novo normal também teremos que trabalhar o equilíbrio emocional. Acredito que as mulheres estão sentindo mais a toda essa mudança. Ela fez um comentário, e aí eu queria. Tem uma outra pergunta aqui de uma participante, a Flaviane Soares. A Flaviane coloca assim: ela tem uma filha de 1 ano e 3 meses. A pandemia pode influenciar na personalidade dela, por ela não ter contato com outras pessoas quando acabar. Quando acabar essa situação, dá para correr atrás do prejuízo? Eu entendi que ela quer dizer assim: o fato dessa criança estar isolada, sem relação com outras crianças, sem relação com a própria família dela, 1 ano e 3 meses. No seu entendimento, ainda dá para reverter isso, não causar nenhum trauma, nenhum mal a essa criança? Eu acho que é super importante essa pergunta. Eu acho que quanto mais a gente puder lidar com naturalidade com as crianças, lógico que as crianças sentem, crianças até maiores, adolescentes que estão fazendo aniversário, que é coisa mais chata que adolescente fazer aniversário e não poder encontrar com os amigos e fazer uma farrinha com os amigos. Mas as crianças pequenas, mas aí a gente vai assim, a gente tem muitos recursos, né? A gente tem muitos recursos para lidar com as nossas dificuldades, cada um de um jeito. E a gente vai lidando de alguma forma. Acho que quando a gente pensa em criança pequena, quanto mais naturalidade a gente puder, nós pais, né? Pais, tios, irmãos, enfim, puder ter com as crianças, isso não me preocupa muito, essa falta de contato nesse momento, desde que a criança, por exemplo, esteja tendo uma relação muito saudável e muito tranquila dentro de casa, porque assim, criança precisa de afeto, né? Se criança tiver afeto, seja do amiguinho, seja do pai, da mãe, seja do tio, seja de quem convive com essa criança dentro de casa, acho que a gente tem que tentar tratar com naturalidade, sem essa preocupação excessiva, sabe? Da criança que está isolada, se isso vai trazer consequências. Até porque isso é uma coisa que assim, não tem como prever, né? A gente só vê se teve consequências ou não depois que passar. Depois que passar, a gente vai poder dizer, para essa criança teve consequências, mas para essa, não. Porque a criança, inclusive, ela tem muito mais recursos do que a gente, né? O adulto, ele vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais cheio de mania, mais acreditando lá na verdade dele. A criança, ela lida com o inesperado, ela lida com essas contingências que vão acontecendo de uma forma mais tranquila que o adulto, até porque ela está num período de aprendizagem, né? Então, eu acho que, assim, afeto é fundamental, que essas relações estejam acontecendo cheia de afeto. Se a gente puder brincar com essas crianças, se a gente tiver tempo de estar em casa e quem não está trabalhando remotamente o tempo inteiro, brincar com as crianças é uma oportunidade para a gente voltar a ser criança também e poder brincar junto. Então, quem tem essa oportunidade, a criança, ela quer ser livre, né? A criança, ela quer, enfim, expressar a grandeza dela. Então, acho que não vejo isso como
uma questão que precisa de muita preocupação nesse momento. Ok. Até porque, assim, as coisas vão voltar. Não é que essa criança não vai mais se relacionar com outras crianças. Daqui a pouco começa a voltar. E aí observa. Acho que criança, a melhor coisa que a gente tem para fazer com criança é observar. As crianças, elas mostram para gente em alguns comportamentos, por exemplo, se elas estão mais quietas, ou se elas estão mais nervosas, ou se elas estão mais agressivas, ou se elas não estão comendo direito. Elas vão mostrando em diferenças de comportamentos. Se a gente começa a perceber que as crianças estão estranhas, aí a gente tem que checar o que está acontecendo com as crianças. Mas se está tudo indo bem, está tudo indo bem. Não, acho que a gente não precisa. Acho que ela não precisa nem se preocupar nessa questão de se vai dar tempo de correr atrás. Não, talvez nem traga muita consequência. Talvez nem traga. Se ela estiver tendo uma relação saudável em casa. Nós já estamos caminhando aqui para o final e é importante. Eu preciso mandar um abraço aqui para o meu sobrinho, Enzinho Franca Lima, tá nos assistindo aqui também. Um abraço, meu Enzinho. Mas, bom, voltando aqui, todo esse medo, eu já estamos caminhando para o final, e eu queria, assim, todo esse medo, essa questão da preocupação, da doença, a questão do emprego, do desemprego, da falta de renda, essa falta de relação, realmente tem trazido pânico, né? Trazido pânico, trazido medo e várias outras questões. Mas, assim, por outro lado, eu percebo que nós, já até falamos sobre isso aqui, você falou, mas só para enfatizar isso, a gente começou a valorizar mais a importância dessas relações, né? Você já havia falado sobre isso. A relação de afeto, de carinho, de amor, e, sobretudo, a gente percebeu na sociedade, na sua grande maioria, atos muito firmes de solidariedade. A gente pensar mais no outro, né? Então, gente agindo com altruísmo e tal. Então, assim, na sua visão, apesar de toda esse problema todo, vamos chamar de uma devastação da questão física, da questão psicológica, financeira, econômica, de todo mundo, né? Apesar de tudo isso, você acredita que a gente ficará com um legado do ponto de vista cultural, comportamental, e até de estrutura física para a saúde, assim, nas cidades, a gente ficará um legado um aprendizado muito forte desse momento de pandemia? Olha, Ed, eu Era tenho só um momento. que sim. Tenho esperança que Eu tinha tirado seu áudio. Eu tenho esperança que sim. Eu acho que a gente está vivendo muitas experiências nesse momento e que cada um vive a experiência de uma maneira, porque assim, uma coisa é o acontecimento, né? O acontecimento pandemia é o mesmo para todo mundo, mas a experiência pandemia para cada um é de um jeito. Mas eu acho que a gente tem vivido tantas experiências que têm trazido muitas reflexões e que têm trazido essa questão de pensar no cuidado, de pensar na solidariedade, de pensar na saúde, de pensar em muitas coisas, e que eu acredito que sim, que é uma chance da gente não deixar isso passar. Como eu falei naquele momento, né? Pode passar e não ficar nada? Se as pessoas começarem a voltar a ser o que elas eram antes, a gente começar a voltar a ser quem a gente era antes, esquecer tudo isso que aconteceu e achar que estamos voltando, enfim, vamos voltar ao que era, no sentido daquela loucura toda, onde não se tem atenção em nada e não se tem atenção nem na gente e nem no outro, é um risco. Eu acho que não, eu acho que realmente, assim... as pessoas ficaram muito mexidas, as pessoas estão muito mexidas. Muitas coisas ainda a gente vai passar, né? Assim, não,
não vai voltar ao que era de uma hora para outra, né? É um novo normal que a gente tem que se adaptar e que a gente tem que voltar a viver. É importante que a gente volte a viver dentro desse outro normal, desses cuidados que a gente precisa ter. E que a gente possa, sim, lembrar disso sempre, né? Para que a gente possa, daqui para frente, que a gente possa tirar de proveito tudo isso que a gente está aprendendo e continuar praticando o que foi de bom, entre aspas, né? O que isso pode trazer de positivo para as relações de uma forma geral daqui para frente. Então, Lu, tá muito bom essa nossa conversa aqui, o pessoal tem participado aí, mas a gente já está caminhando para o final. E assim, eu queria te agradecer, vou te dar mais você fazer as considerações finais. Queria agradecer muito, né, pela sua participação, agradecer as pessoas que estão aí nos acompanhando. Há pouco aqui, Dona Nida entrou, Geralda, Ana Maria. Então, assim, quero agradecer demais a sua participação, foi muito esclarecedora, né, as suas respostas. É óbvio que são temas que requerem um tempo maior de conversa, as respostas não são, tipo, bate e volta, requer um cenário para responder, né, e você foi muito bem. Então, eu queria agradecer imensamente a sua participação e que você faça aí suas considerações finais para a gente finalizar. Tá. Eu que agradeço imensamente, assim, é um prazer, bom, é sempre uma delícia conversar com você e nesse momento onde a gente pode trazer aí reflexões, sempre importante, o pessoal participando e trazendo as questões, enfim. Então, obrigada por essa oportunidade da gente trocar ideias aqui. Eu queria falar, assim, para a gente finalizar, quando você me perguntou num outro momento, e o que a gente pode fazer, né, assim, para a gente, para que a gente leve o positivo e para que a gente saia disso, que a gente possa sair de uma forma mais prazerosa, menos sofrida, enfim. Quando a gente se permite entrar em contato com o que a gente está sentindo, por mais difícil que seja entrar em contato com o que a gente está sentindo, porque não é a coisa mais fácil do mundo, a gente consegue encontrar saídas também. A gente entra em contato com o que dói e a gente consegue encontrar saídas. Não dá para pensar saídas iguais para pessoas diferentes. Mas muita coisa pode ser feita. Então, assim, é importante a gente parar também e entrar em contato com o que nos dá alegria. O que nos dá prazer? O que nos traz momentos de felicidade? Algumas coisas a gente não está podendo estar com a família maior, a gente está com a família núcleo menorzinho, mas enfim, algumas coisas a gente está privado nesse momento. Mas assim, tantas coisas, pequenas coisas que a gente pode fazer para nos dar prazer, para nos dar alegria. E alegria é aqueles momentos que assim que a gente não tem nem palavras para dizer o que a gente está sentindo. Que pode ser ouvir uma boa música, que pode ser caminhar no parque, que pode ser ir jogar um tênis ali no Belvedere, que pode ser ir para a cozinha, fazer uma comida. Tem pessoas que estão descobrindo que gostam de cozinhar. Então, não é que cozinhar vai te fazer bem, não é que caminhar vai te fazer bem, não é que ouvir música vai te fazer bem, não, é se você gosta de fazer isso, vai te fazer bem. Então, assim, o que é que você gosta de fazer? O que te dá prazer na vida? Fecha o olho um pouquinho, se aquieta, faz essa pergunta lá no fundo. O que me dá prazer na vida? E às vezes é ver um bom livro, é ler um bom livro. Às vezes é trocar uma palavra com alguém que está ali com a gente. Às vezes é arte, fazer um desenho. E aí, viver o presente. Eu acho que a gente precisa muito trazer essa coisa de viver o presente. Rogerinho falou de meditação na live dele, né? É importante, super importante, mas nem todo mundo consegue meditar. Por mais que existem técnicas, nem todo mundo consegue meditar. Mas qual que é o princípio básico da meditação? É você estar presente no momento presente. E aí eu tive uma grande mestra que me ensinou a meditar, que ela falava assim,
não consegue meditar, vive o presente, minha filha. Você vai almoçar, você presta atenção na comida que você está comendo. Você sente o gosto da comida que você está comendo. Não coma com o celular na mão. Nem existia celular. Estou dizendo hoje porque hoje as pessoas comem olhando o celular. Não, preste atenção no que você está fazendo naquele momento. Estou molhando o meu vasinho de planta? Põe a sua energia ali. Nesse momento, eu estou molhando o meu vasinho de planta. A minha energia está em molhar o vasinho de planta, porque daí eu estou presente no momento presente. Não deixa de ser uma meditação. Talvez seja uma meditação sem intenção de estou meditando, mas é um efeito meditativo. Isso acalma, isso centra a gente no nosso eixo. E aí as alternativas a gente vai encontrando. Ótimo, Lu. Obrigado mesmo pela sua participação. Essa parte final aí foi ainda mais maravilhosa, né? Acho que a gente realmente precisa disso. E dizer que uma dessas questões, eu estou aprendendo a cozinhar, viu? Eu sabia fritar ovo, fritar e cozinhar ovo. E agora já estou sabendo fazer alguma coisa. Quero agradecer aí o Enilton, que participou com a gente, a Célia, esposa do Nivaldo, mandou um abraço para você, do parabéns. A Val e a Carla. A Val e a Carla. A gente não dá conta de acompanhar todo mundo que vai entrando aqui, não. Agradecer muito a participação das pessoas aí. A Neide, eu não tinha reparado, a Neide está aí? A Neide apareceu aqui agora. Abraço, minha esposa linda. A Célia, que teve uma netinha, ontem ou anteontem, não sei. Anteontem. Exatamente. Então, parabéns, Célia aí. Então, gente, queria agradecer muito a todos vocês. E eu vou dizer que eu acredito muito, né? Apesar das dores momentâneas, apesar dos problemas, acredito muito que a gente vai sair dessa mais forte, vai sair dessa com grandes superações e grandes aprendizados, e que vai servir muito para os nossos próximos desafios, que virão outros. Esse vai passar, a gente ainda não passou, ainda está no meio, a gente tem que continuar nos cuidando, continuar nos prevenindo, tomando todos os cuidados, né? Mas a gente está acreditando, já estamos do meio para o fim. E nos tornaremos mais preparados para os próximos grandes desafios que virão. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí, e muito obrigado, Lu, minha grande amiga, e parabéns. Obrigada por você. Beijo, tchau, tchau. Tchau.